se eu contar a minha estratégia para os outros, ela vai parar de funcionar? Essa pergunta aqui ela veio lá do meu Instagram, se você não me segue lá ainda, até para fazer pergunta, né? É @andré.rana, com 2 N's, .fará, né? E ela tomou destaque aqui, né, de virar um vídeo no YouTube, por 2 motivos, porque ela traz, na verdade, né, luz, né, vida para 2 conceitos, 2 temas que a gente, na verdade, não fala com tanta frequência. Tá? Se você gosta desse tema, tem curiosidade para saber se para ou não de funcionar, que tipo de estratégia para ou não ou pode parar, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Bom, vamos lá, primeiro de tudo eu sou o André Rana, esse canal aqui eu falo de trading, falo de swing trade e falo de investimentos também, mas quando for falar de investimentos vai estar escrito momento eu também visto, vai estar com outra cor, provavelmente em verde, por aí vai. Esse aqui vamos falar de trading, tá? E vamos lá, para ou não para de funcionar se você for lá e contar a tua estratégia maravilhosa que você conhece, que você criou, que você descobriu ou que você aprendeu em algum lugar. Vai parar ou não vai de funcionar, tá? E quais são esses 2 conceitos que a gente não fala, esses temas e que ganham vida, né, na verdade, nesse vídeo? O primeiro conceito é o de margem, né, de margem de ganho, não aquela margem de garantia que você deposita, tá? Margem de ganho ou de assim, margem de segurança, margem de ganho, tamanho da oportunidade. Tá? E o segundo conceito é o de dinheiro disponível. Tá? Eu vou explicar isso aqui, para explicar esses conceitos eu vou explicando dentro de cada um dos exemplos que eu vou dar. Eu penso nessa questão como uma escala, né, de tamanho de margem de ganho de operação, né, e de dinheiro disponível. Você tem operações ali que tem uma margem extremamente apertada de ganho, ou seja, você está ali disputando o tick, é o mínimo de tick possível, tá? E aí é um play que você inclusive tem que ser, né, high frequency na bolsa para poder... É um play que você está ali disputando por redução de custo de bolsa, né? Porque é um giro muito alto e por aí vai. E o fato de você reduzir, né, se você não tivesse redução de custo de bolsa, você inviabiliza a tua estratégia. Mas a gente vai entrar um pouco nesse aspecto. Tá? Uma escala. Pensa numa escala em relação ao que você busca no mercado em termos de tamanho, margem de segurança é quanto que você busca naquela operação, quanto que aquela estratégia que você está buscando dá na média ou na moda, na maior parte das vezes, quanto que ela pode dar. E dinheiro disponível, né, é quanto que tem de dinheiro para ser tirado no mercado. Tem um pouco a ver com a profundidade. Não é só isso, mas você pode, por uma analogia simples aqui, é a profundidade do mercado. Quanto que tem na contraparte no book de ofertas, em cada nível de preço, quanto de lote tem, mas não é só número de lote, é quanto de dinheiro consegue ser absorvido em cada nível de preço. Tá? A profundidade diminuiu muito ao longo dos anos, mas isso é tema para outro vídeo. Tá? Então esses 2 conceitos, ganho, margem de ganho e dinheiro disponível. Pensa numa escala. Vamos pegar aqui a estratégia que, na minha opinião, ela é o extremo de disputa, né? Que seria a arbitragem sem risco. O que é arbitragem sem risco? É você, por exemplo, arbitrar um mini com padrão. Você comprar 25 lotes do mini e vender 5 lotes do padrão. Tá? Esse, para mim, qualquer tipo de arbitragem, pode ser Petro aqui com ADR lá fora, Vale aqui com a mesma ADR de Vale lá fora, podia ser 100 lotes do fracionário operar, né, 100 lotes do fracionário com um lote cheio do mercado de ações e por aí vai. Arbitragem sem risco. Essa, para mim, é a mais disputada. Tá? Eu sei porque eu já fiz isso. Eu fiz rolagem, na verdade, né, que é uma triangular. Você fazia o dólar curto, o dólar longo, né, na hora que estava vencendo, e a rolagem. Eu fiz por algum tempo de forma automatizada isso. E você está ali disputando, sim, tanto na arbitragem quanto na rolagem. Tá? Ao longo dos anos, você foi vindo para disputar o TIC, a virada, né? O mínimo no caso do dólar, meio ponto, que é o TIC, é o mínimo que ele negocia, né? A unidade mínima de negociação. Está ali disputando o TIC. Tá? Se você virar e falar a tua estratégia, tá, para um concorrente, né, e por aí vai, cara, esse cara vai tomar o teu lugar. Né? Você pode falar, não, André, não tem espaço. Primeiro, porque a margem é muito curta, ao longo do tempo ela não era. Você pegar nos anos 90, nos anos 2000, isso era absurdo o que dava de dinheiro. Até 2000, sei lá, antes de eletronificar os mercados no Brasil, 2005, 2004, ainda dava muito dinheiro. Foi eletronificando o mercado, né, e demializando, né, que é você ficar acesso direto ao mercado, isso foi matando, né, esse tipo de coisa para o cidadão comum, que não está com uma ordem, né, com um robô direto no colocation, que não tem acesso à velocidade. Tá? E vamos lá, você falasse a sua estratégia, primeiro que você está ali disputando um TIC, e segundo que você pega, eu vou dar um exemplo de uma estratégia, na verdade,
de uma configuração de estratégia que, na verdade, eu acabei criando na época que eu estava ajudando, contribuindo nessa empresa que fazia a rolagem através de algoritmo, que inclusive está viva até hoje, indo super bem. Que era, a gente estava com um problema de stop. Né? Lá é o seguinte, você tem que ficar pescando, né? Tipo, você tem que escolher nesse tipo de estratégia em qual ativo que você vai pescar. Pescar é que você vai ficar apregoando a ordem. Tá? Dado que você levou do mercado, que você foi agredido naquele ativo que você está pescando, digamos, você está pescando no dólar curto, você está pescando uma compra no dólar curto. Você não tem ordem no resto, você não tem ordem no dólar longo, que é o próximo dólar, e não tem ordem no contrato de rolagem, no DR. Mas você está ali pescando, você está com ordem limitada no book no dólar curto, por exemplo. Você levou aquela ordem, aqueles 5 contratos, você vai lá, você comprou 5, você vai lá e você vai vender 5 no longo. Então você vai bater 5 no longo e vai fazer a ponta que trava essa operação lá no DR também. Tá? Então, primeiro que ativo que você vai pescar. Tá? Isso é um grau de inteligência, mas geralmente não é muito inteligente, porque geralmente você pesca no menos líquido. Mas qual que era o grau de inteligência que eu quero pôr aqui, que eu usei na época, por exemplo? Quando dava errada a estratégia. Quando dava errado, você tinha que stopar. E a gente usava um stop, se você usasse o stop convencional, de qualquer plataforma, é o seguinte, digamos que você está comprado em qualquer preço, não nessa rolagem, mas está comprado em Petro, tá? E está comprado ali, ela está a 20, você quer pôr o stop no R$19,90, tá? Se bater 100zinha, o mínimo de negociação no R$19,90, aciona o teu stop, ele é acionado. E aí ele vai enviar a ordem àquele preço offset que você colocar na boleta. Mas o acionamento é o seguinte, qualquer ordem, inclusive um direto, naquele preço que você estabeleceu, aciona o stop. E muitas vezes no dólar, naquela época, tinha muito lote em cada nível de preço. Então, e tinha muito direto. Virava o preço, tinha direto para poder ficar marcando, né, e pegar stop. Isso é uma condição da época, não é vigente para hoje. Tá? Mas tinha muito lote em cada nível de preço. O que a gente criou na época? Foi até uma sugestão minha. Cara, por que a gente não cria um stop percentual da fila? Tá? Se tiver até tantos contratos, não estopa. Mas se a fila, e a gente atualizava isso diariamente, se a fila vier para menos do que X, aí sim o stop. Por quê? Porque está acabando o lote naquele nível de preço. Ou por agressão, ou porque ali tem um buraco. Tá? Estou dando um exemplo. Se a gente falasse isso para concorrentes, né, o cara saberia como a gente estava usando, ele usaria dessa inteligência para fazer algo diferente ou até para nos ferrar na estratégia. E pararia de funcionar. Tá? Então, essas estratégias que são tudo que é arbitragem sem risco, né, tem um grau de inteligência ali, além da velocidade, que não adianta. Se você é muito concorrido aquilo. Então, se você falar, acabou. Porque a margem é baixa e o dinheiro disponível no mercado também é baixo. Pega o segundo grau, na minha opinião. Eu não vou falar todas as estratégias, porque eu nem sei todas que existem, mas pega o segundo grau de estratégia, na minha opinião. Que é você operar ainda opção baratinha, independente se você está operando ela única, só uma série, ou se você está combinando ela ou via vol, ou via combinação simples de trava, ou qualquer outra borboleta, esse tipo de coisa, fazendo uma menos a outra e se escorando nessa matemática. Tá? Muita gente faz isso, e faz isso muito bem. Mas é um operacional de fila também. Você tem que estar ali com as suas 50 mil, 100 mil ordens, você tem que estar muito bem posicionado na fila, porque o mercado está ali, pagão a 8, vendedor a 9. Se você estiver em último na fila 8, meu amigo, você só vai levar se baterem tudo a 8. Você tem que estar com uma ordem boa na compra 8. E como é que você põe uma ordem boa na compra 8? Geralmente você vai garantindo fila com antecedência. Você vai colocando ordens, distribuindo ordens, VAC, válida até cancelar ou até uma data, com muita antecedência. Né? Então, assim, tem um grau de disputa, você está ali para ganhar 1, 2, 3 centavos, no máximo, às vezes, na maior parte, um tique também, como na arbitragem. E assim, você tem um grau de inteligência na estratégia. Se você abrir tudo isso que você faz e 30, 40 pessoas vierem com 50 mil cada nível de preço, acabou. Você não tem mais, né? De novo, a tua margem é baixa e você não tem dinheiro disponível, profundidade do mercado para absorver aquela entrada de mais 30, 40 players operando grande. Mas você pode dizer, mas os 30, 40 players, André, eles vão começar pequenininho. E é verdade, eles não vão começar com um lotão grande, 50, 100 mil. Vai começar com 1 quilinho, 2 quilinhos. Alguns vão morrer no meio do caminho, porque não se deram bem no trade, por aí vai. Sim, é fato. Mas você pega um desses caras que fica grande e ele decide pôr 200 ou 300 mil em cada nível de preço, a ordem dele. Putz, cara,
Entendeu? Ele começa a consumir o teu dinheiro disponível. Outra, que seria o terceiro grau, scalping. Algumas estratégias dentro do scalping, especialmente rodada de fila e lá atrás, de novo, quando... Né, estou dando exemplo aqui, isso que eu estou falando é aplicado à arbitragem ainda hoje, o que eu falei de operacional de fila é aplicado a opções ainda hoje. O que eu vou falar de dólar agora não é aplicado a hoje, mas eu vou dar mais um exemplo, né, de grau de disputa, mas na minha visão é menos disputado do que os últimos duas estratégias que eu falei agora. Você pegava, por exemplo, quando você tinha bastante lote em cada nível de preço no dólar, né, e a gente estava ali, sei lá o quê, quando tinha, geralmente batia e repicava lote, não só por iceberg, porque por Lawrence Condira, por qualquer motivo, ou repicava na mão o lote do institucional, não importa. Quando tinha absorção em cada nível de preço, geralmente, sei lá, mercado 1 com 1,5, batia 1 a 1, se renovasse a compra 1, dependendo de como renovasse, você via os lotinhos de todos os autônomos da Interfloat, inclusive o meu lá, geralmente lá 20, 25, 15, 10 e a picadeira de 5 lotes. Tá? Na época eu estava operando com 5 lotes, apareciam esses caras. Geralmente uns 15, 20 caras, então 15, 20 ordens, cada uma com um tamanho. Se somasse elas, cara, dava 1/3 da fila do dólar na época. Né? E você está falando de 20, 30 pessoas ali que tinham agilidade, que sabiam enxergar aquilo. Se aquilo fosse muito difundido, é óbvio, tem um play de velocidade, você precisava agir, ser rápido, e também está no padrão, né? Na época quem era entrante no mercado estava no mini, né? E o mini era muito pequeno, mas também influenciava o mercado. E eram algumas operações, que era a rodada de fila, né? Que assim, hoje existe, mas com uma frequência bem menor, e com um grau de eficiência bem menor do que existia lá atrás. Mas você enxergava ali 15 pessoas, 15, 20 pessoas, das quais eu era um, que estava ali em toda a rodada de fila, só disputava quem estava em primeiro, quem entrava em primeiro, atrás do lotão que repicava, a gente punha os lotes. Mas era muito rápido. Se você demorasse para pôr, você ficava em último da fila. Se você ficasse em último da fila naquele nível de preço e levasse, a tua operação já nascia errada, porque provavelmente ia virar vendedor no teu preço. Estou falando por scalping para padrões da época, tá? Tem várias outras estratégias. Eu vou pegar o extremo agora do que na minha visão de trading, não estou falando de investimento, de trading, do que na minha visão que seria o extremo, que eu enxergo, do que não atrapalha. Porque falar para os outros, porque a margem é alta, tá? A margem de ganho é alta e a profundidade que o mercado consegue absorver é relativamente alta. Que seria o swing trade em ações, tá? Tem várias formas de fazer. Eu faço de uma forma, no método de 3 etapas, já falei algumas vezes aqui, um dia eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, que primeiro seleciona as ações sobre que elas são, se elas são de crescimento, compounder, cíclicas, turnaround, bond proxies e por aí vai, aplico um modelo de valuation para elas, para definir uma banda de barato e caro, tá? E nessas que passam, nessa watchlist de barato e caro, eu fico monitorando quando eu tenho uma entrada de player atípico, institucional, geralmente com algoritmo low frequency, porque ele quer comprar um caminhão, ou vender um caminhão de ordens. E esse cara não vai fazer isso, não é uma operação para day trade. Ele só para entrar no mercado, ele vai ficar 3, 4, às vezes 5 dias comprando ou vendendo. Muitas vezes. Esse tipo de operação, né, com esse tipo de a margem de ganho, o que você está buscando nela é muito alto. Ela está muito barata em termos de valuation ou muito cara em termos de valuation. Você está buscando um misprice, né, ali dela grande. Você não está disputando tique nela. Tanto que o que eu quero buscar nessa operação é a ligada do algoritmo do cara, porque ele vai executar uma ordem tão grande que eu não preciso nem estar certo que a ação está barata ou cara. Só de eu perceber que esse cara ligou o algoritmo e ele ligou um algoritmo que está agredindo, que está participando muito do mercado, que está impactando o mercado e que está piorando a oferta, só da ordem dele eu já ganho dinheiro com a ordem dele e não estando certo no trade. Esse tipo de play, esse tipo de trade, ele, assim, você precisa de muita gente, muita pessoa física, né, para você contar para ela, né, para ela acabar com a tua festa. Tá? Muito diferente de você contar a tua inteligência para fazer uma arbitragem. Tá? Porque você está disputando uma margem muito pequena, volto a dizer, e o dinheiro disponível para aquela estratégia no mercado, o vulgo, né, a profundidade, não é só isso, dinheiro disponível, mas, né, a profundidade do mercado não consegue absorver mais de 1, 2, às vezes mais do que um player grande numa única estratégia. Tá? E aí que tá, tem uma sacada aqui no final, né, que eu sei que é curiosidade, mas está com 15 minutos esse vídeo,
né? E eu abro mais 15 minutos para falar de um outro tema. Tem uma exceção aqui. E tem uma diferença que é o seguinte, essa mesma pergunta ela poderia ter sido feita, ou eu direcionar, é o seguinte, tem uma coisa que é a estratégia de trading, que é o que a gente está falando, eu quero comprar e eu quero vender, tá? Tudo que eu falei aqui é trading, eu estou entrando, ela tem um sinal de entrada e um sinal de saída e um critério de stop. Mas você pode também ir para um grau de pergunta que é o seguinte, você tem a estratégia de execução dos institucionais, que ela às vezes é só para um lado. Eu tenho um caminhão para comprar, eu não vou comprar e vender esse cara. Esse cara vai só comprar ou só vender. E ele tem um modus operandi para poder fazer essa execução. Esse cara, tá? Ele tem um conflito de interesse em relação a falar para o resto do mercado que tem uma estratégia de trading, comprar e vender, ganhar dinheiro, ou no intraday ou no swing trade. Essa dicotomia entre estratégia de execução, que está na mão do institucional, que geralmente faz posição, e estratégia de trading, que é pessoas físicas, ou até pequenos institucionais, girando, comprando e vendendo, essa dicotomia e essa relação eu vou falar no próximo vídeo, que vai sair no domingo agora, porque eu acho bem bacana, né, falar sobre isso. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo, ajuda muito o YouTube a divulgar para outras pessoas. Se você não segue ainda aqui, se inscreva no canal, você não perde nenhuma atualização. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou. E tem uma coisa, tá? Tem uma coisa aqui, tá? Não perde, sério, não perde esse próximo vídeo, que vai ter bastante coisa interessante para a gente falar aí entre estratégia de execução e estratégia de trade em relação ao que para ou ao que não para de funcionar. Isso aí, até domingo, abraço.